irmãos, a paz do Senhor. Amém. Queridos, eu quero externar a Deus a gratidão de retornar a esse ministério aqui pela primeira vez, ao ministério a segunda vez. Agradecer ao pastor Rafael, pastora Patrícia. Obrigado pelo convite, pelo carinho, pela confiança deste altar. Deus continue prosperando o ministério de vocês cada vez mais. Sou um admirador do ministério de vocês. São guerreiros, como minha esposa diz, né? Eles são muito guerreiros. Nós precisamos de homens e mulheres assim, para o crescimento da obra de Deus. Que Deus abençoe vocês em tudo, em nome de Jesus. Meus queridos, se depois da mensagem os irmãos me verem saindo, eu quero pedir aos irmãos perdão. Eu tenho uma viagem de 400 quilômetros para fazer. Assim que eu sair daqui, eu pego a minha esposa. Estou indo para Baixa Guandu, divisa com o Espírito Santo. Nós temos um trabalho para atender lá. No domingo, eu preciso de chegar lá a tempo de descansar. Saindo 4 horas da manhã, eu chego lá meio-dia. Então o corpo fica muito cansado, a gente precisa descansar um pouco. Eu quero também aproveitar o registro e agradecer a Deus pela vida de todos os preletores que já deram a sua palavra, a sua ministração, que vão falar depois de mim. Que Deus continue honrando cada um dos senhores. Pega a sua Bíblia, por gentileza, e abra no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler 3 capítulos. Capítulo de número 37. Você vai também abrir o capítulo de número 40, verso 2. Você vai abrir também o capítulo de número 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos ler depois, na sequência, o capítulo de número 40, verso 2, e o 47, verso 2, 3, 4, 5 e 6. Glória a Deus. Quantos encontraram, diga graças a Deus. Graças a Deus. Passamos a ler o texto que diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Capítulo de número 40, versículo de número 2. O texto diz assim: E em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como o edifício de uma cidade para bando do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a aparência de cobre, ou do cobre, tendo um cordel de linho na mão, e uma cana de medir, estava em pé na porta. Capítulo de número 47, versículo de número 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corria umas águas desta banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar. Amém? Pai, nós te damos glória, te damos honra,
porque tudo isso te pertence. Eu sempre digo que aqui não tem espaço para homem nenhum brilhar. A glória é sua, Deus. Então fale com a tua igreja, porque a noiva é tua, o pregador é seu e a mensagem também é sua. Aleluia, Deus! Toda resistência contra a tua palavra seja quebrada nesta noite. Pai querido, enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, o Senhor tem liberdade para batizar com o teu Espírito Santo. O Senhor tem liberdade para curar pessoas. O Senhor tem liberdade para liberar dons espirituais. Fique à vontade, Deus. Na intensidade em que a tua igreja receber a tua palavra, que seja também a intensidade da tua ação e do teu movimento no meio de nós. Em nome de Jesus. Pode tomar, Nath. Em nome de Jesus. Repita assim comigo: verdades que Ezequiel vivenciou até as águas profundas. O profeta Ezequiel está entre os profetas escatológicos do Antigo Testamento. 597, ele está inserido no governo do rei Joaquim, mas no período em que, na 905, subiu contra a Babilônia, ele também se tornou um cativo, e ele foi levado na segunda leva para um lugar por nome de Rio Quebar. Nas margens do rio Quebar ficavam os que eram menos favorecidos financeiramente. E foi exatamente para esse lugar e para esse espaço que o profeta Ezequiel foi levado também. O texto sagrado não revela para nós o seu nível financeiro, mas nós sabemos que o profeta Ezequiel, ele veio de uma linhagem sacerdotal. E geralmente quem vem de uma linhagem sacerdotal, obviamente tem as suas regalias e também a sua finança um pouco que bastada. Mas mesmo assim o texto diz que este homem foi levado para as margens do rio Quebar. E nas margens do rio Quebar, o profeta Ezequiel passou a ter várias experiências com Deus. Essas experiências eram necessárias, exatamente pelo fato dos processos que o profeta Ezequiel passou. O significado do seu nome no original é Deus fortalecendo. Deus fortalecendo porque o profeta Ezequiel foi tirado da sua pátria e não foi dado a ele o direito, muito menos de exercer o seu ministério sacerdotal. Deus fortalecendo porque ele perdeu a sua família no meio do caminho e Deus não deu para ele o direito nem de passar pelo período do luto. Deus fortalecendo porque o profeta Ezequiel foi tirado da sua terra sem nenhum direito de exercer sonhos, projetos, cultivar família. Deus fortalecendo, porque nas margens do rio Quebar, ele vai vislumbrar um povo que deslumbrou, que vivenciou a glória de Deus, mas agora é um povo cativo. É interessante que nas margens do rio Quebar, esse homem passa a ter contatos profundos com Deus, ao ponto dele falar que ele passou a ter visão de Deus. O céu se abriu sobre a cabeça do profeta Ezequiel e ele passou a ter variedades de experiências com Deus. Dentre essas experiências que o profeta Ezequiel passa a ter com Deus, algumas se destacam. Por exemplo, essa do capítulo de número 37, essa do capítulo 40, verso 2, e essa do capítulo 47, versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O profeta Ezequiel, o texto sagrado vai nos informar que no 37, a mão do Senhor veio sobre ele, arrebatou o profeta e o colocou dentro de um vale que estava cheio de ossos secos. Os irmãos percebem que quando o profeta deixa registrado no livro que leva o seu nome, que a mão do Senhor arrebatou o profeta, observe que essa expressão mão, dentro de um contexto original, nós chamamos de antropomorfismo, a atribuição de dar formas humanas a Deus. Mas o profeta diz que somente a mão de Deus tomou a ele. Aquela mão veio sem corpo de existência. É o mesmo que Deus estivesse falando com o profeta Ezequiel, que não haveria conversa, que não haveria diálogo,
Observe que a mão vem, mas o corpo não aparece. A mão arrebata, mas não tem boca. A mão arrebata, mas o rosto de Deus não vem. Somente a mão toma o profeta e leva ele para dentro daquele vale de ossos secos. É Deus dizendo para o profeta Ezequiel: não quero saber a sua condição, não quero saber o seu nível espiritual, não tem diálogo. Eu te decidi colocar dentro desse vale de ossos secos. Os irmãos sabem que o vale que o profeta Ezequiel foi levado para ele é um dos vales mais diferentes do Antigo Testamento. Se você pegar os vales do Antigo Testamento na íntegra, há pelo menos 237 tipos de vale. Esse vale é considerado pelos intelectuais da Bíblia o vale mais sombrio, o vale mais estranho, porque ele é um cemitério de covas abertas. E o profeta Ezequiel está vivenciando o contexto atual da nação de Israel. Lembra? Aquele povo que Deus chamou de seus Jerusim, aquele povo que Deus chamou do seu povinho, do seu pozinho de Jacó, do seu Israel. Esse povo agora está como ossos secos. Dentro daquele vale, aqueles ossos representam a nação de Israel. Aquele vale representa a Babilônia. E a situação da nação é crítica. É uma situação complicada. Mas o profeta Ezequiel é levado ali para ver a restauração, participar da restauração daqueles ossos secos. Mas o que mais me chama a atenção nesse contexto é o que o profeta Ezequiel em primeira mão está vendo. Ele está vendo ossos espalhados sobre a face da terra. A visão não é boa, o ambiente não é bom, o lugar não é bom. Até no primeiro momento é um lugar que ninguém desejaria estar, principalmente sendo um vale de cemitério de ossos espalhados. Mas você percebe que Deus decidiu espremer o profeta Ezequiel, colocar o profeta Ezequiel dentro daquele vale. E é incrível entender que nós aprendemos algumas coisas aqui dentro deste vale. E nós vamos entender que quando o profeta Ezequiel é levado para dentro daquele vale, ele é levado para aquele vale porque Deus está tratando com ele. Deus está trabalhando nele. Vale é lugar onde Deus decide nos segurar para trabalhar em nossa vida. Haverá momentos na nossa caminhada, haverá momentos na nossa vida que você pode estar bem espiritualmente com Deus. Haverá momentos na sua vida que você pode estar mais ou menos com Deus. Haverá momentos na sua vida que você pode estar mal com Deus. Deus vai decidir nos levar para dentro de um vale. E quando é Deus que decide nos levar para dentro de um vale, não tem como escapar, irmão. Quando é Deus que decide levar nós para dentro de um vale, não tem como fugir. Observe que não é qualquer mão que está levando o profeta Ezequiel para dentro do vale. Ir para o vale nem sempre é obra de inveja, nem sempre é língua grande, nem sempre é fofoca, nem sempre é porque você está em pecado. Ir para dentro do vale às vezes é um propósito e um processo de Deus. Mas se Deus decidiu colocar dentro do vale, não adianta você ajoelhar no pé do pastor presidente para ele te arrancar de lá. Ele não consegue. Se é a mão de Deus que colocou você dentro do vale, não adianta pedir à pastora Patrícia por aquela hora, 2 horas, 3 horas de relógio por dia, para ela tirar você de lá. Ela não vai conseguir. Se é Deus que colocou você dentro do vale, você pode recorrer ao vereador, ao deputado, ao prefeito. Você pode recorrer ao poder legislativo, ao poder judiciário, ao poder executivo. Você pode buscar socorro na força militar. Ninguém consegue arrancar você desse vale, porque é a própria mão de Deus que está te segurando lá. É incrível entender essa verdade, porque talvez eu estou pregando nesta madrugada e tem alguém dentro desta condição. Alguém já orou e você continua no vale. Alguém já profetizou e você continua no vale. Você já buscou recursos e continua no vale. Tu foi até atrás do profeta que revela RG e CPF e você continua dentro do vale. Por que você continua dentro desse vale, nessa busca intensa? É porque Deus decidiu te colocar lá por um espaço de tempo e não tem como fugir. A expressão que nós utilizamos lá, da mão que pega o profeta Ezequiel, no original, aquela mão Sheir no original, significa destra, direita e governo total. Um governo que domina tudo e todas as coisas. Há um poderio nessa mão que está executando, colocando o profeta Ezequiel ali
dentro daquele vale. Quem pode escapar da mão de um Deus? Para você ter dimensão, quem escapa da mão de um Deus, que o profeta Isaías diz no capítulo 66, e versículo de número 1, que ele faz do céu o seu trono, e os seus pés as poeiras ou a terra é o extrato do seu pé. Só para você ter dimensão do tamanho desse Deus que você serve. Imagine, a Bíblia Sagrada diz que ninguém pode escapar da mão dele, porque como você escapa da mão de um Deus que segura o globo terra na sua palma? Como você escapa da mão de um Deus que ele mede os céus com a sua palma? Quem escapa da mão de um Deus que ele mede todos os mares da terra com o pulso do seu braço. Quem pode escapar da mão de um Deus que apega todas as poeiras da terra, junto com todos os montes da terra, e ele coloca no seu prato de balança e faz a sua balança. Ninguém pode escapar da mão desse Deus. E como eu estou falando de que Deus assenta nos céus, eu não estou falando desse céu, dessa lona azul. Eu estou falando do céu da habitação da sua glória. Porque esse céu, dessa extremidade terrena até os céus, é muito pouco para a grandeza de Deus. Os cientistas dizem que da extremidade da terra até esse céu de lona azul é 118 quilômetros só. Estou falando da extremidade da terra até os céus dos céus, aonde é a habitação de Deus. Agora escute isso aqui, por gentileza. Ninguém consegue escapar da mão desse Deus. Agora, se ele coloca lá dentro desse vale, é porque ele tem propósito. Tem, pastor? Obviamente Deus tem propósito quando ele coloca dentro desse vale. Às vezes Deus coloca-nos dentro do vale, segura-nos dentro do vale para poder moldar o nosso caráter. Ele nos coloca dentro do vale para que a nossa soberba seja trabalhada. Aleluia, para que a nossa soberba seja movida, arrancada, tirada. Dentro do vale, você vai aprender que o seu diploma não vale nada. Dentro do vale, você vai entender que se você é um exegeta da Bíblia, se você domina o grego, o hebraico, o aramaico, faz uma perícope do texto, no vale, isso não vale nada. Você vai perceber que dentro do vale, a sua voz afinada, a sua voz média, a sua voz aguda, a sua voz grave, dentro do vale, não vale nada. Dentro do vale, só o que compensa é pedir socorro a Deus, é pedir ajuda a Deus. Aleluia, e você vai perceber comigo que, como eu falei para os irmãos sobre evidências que o profeta Ezequiel vivenciou, até o capítulo de número 47, que é o capítulo das águas profundas, nós conseguimos aprender algumas coisas aqui. O que é que nós conseguimos aprender aqui, pastor Tiago? A primeira verdade que nós aprendemos aqui, com as evidências que o profeta Ezequiel deixa claro para nós no texto, é que Deus é Deus de vale, mas também Ele é Deus de monte. Deus é Deus de vale, mas também é Deus de monte. Por que, pastor Tiago? Porque a mesma mão que pegou o profeta e colocou ele dentro daquele vale e deixou ele ali por um espaço de tempo, é a mesma mão que no capítulo de número 40, verso 2, está lá, arrebata o profeta e agora coloca o profeta Ezequiel em um monte alto. Ou seja, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus é Deus de vale, mas também é Deus de lugares altos. Deus é Deus de vale, mas também é Deus de lugares altos. Me explica isso, pastor Tiago. Eu vou te explicar. Para o profeta Ezequiel ser levado para lugares altos, primeiro, era necessário ele passar por lugares baixos. Deus colocou ele primeiramente dentro do vale, e depois de pelo menos 3 capítulos, ele é pegado e colocado em um monte alto. Ele é pegado e colocado em lugares altos. É interessante entender que Deus nunca irá colocar ninguém em lugares altos sem antes colocar ele em lugares baixos. Ninguém irá chegar em lugares altos sem antes passar por lugares baixos. Porque se Deus permitir que você vá para lugares altos sem antes você passar por lugares baixos, você vai bater no peito e vai dizer que chegou lá pela sua própria força. Vai bater no peito e vai falar que você chegou lá pela sua própria intelectualidade.
vai bater no peito e vai falar que chegou lá pelo poder do seu diploma, vai empinar o nariz e vai dizer que a sua capacidade é tão extrema que você alcançou os lugares altos pelas suas próprias proporções, pela sua intelectualidade, pelo seu conhecimento. Então é necessário Deus fazer você passar primeiro em lugares baixos, para depois colocar você em lugares altos. Você está entendendo o que é que Deus está falando esta noite para você? Talvez você está em lugares baixos hoje, e talvez você está dizendo: pastor, já não estou aguentando mais, eu estou em lugares baixos, estou no vale, está difícil, está complicado, pastor, está doendo, todo mundo se afastou de mim, ninguém dá credibilidade quando eu canto, quando eu prego, pastor, os convites desapareceram, estou passando uma crise tremenda, porque quando a mesa estava farta, todo mundo estava junto, quando estava fluindo, todo mundo dizia que era um amigo, mas agora que Deus me permitiu ir para dentro do vale, cadê? Sumiu todo mundo. O Espírito de Deus me trouxe essa noite aqui para dizer para alguém: não murmure mais dentro desse vale, não critique mais dentro desse vale, não fique mais irado dentro desse vale. Pastor, o que é que eu vou fazer nesse vale? Você vai cantar nesse vale. O que é que você vai fazer nesse vale? Você vai orar nesse vale. O que é que você vai fazer nesse vale? Você vai levantar as mãos dentro desse vale. O que é que você vai fazer nesse vale? Você vai agradecer dentro desse vale. Cada minuto que você estiver passando dentro desse vale não é para sua derrota. Cada minuto que você estiver passando dentro desse vale não é para sua vergonha. É Deus te dando estrutura, é Deus mexendo nas suas estruturas, é Deus trabalhando em você, é Deus moldando você, é Deus te dando maturidade para você alcançar lugares altos. É Deus te preparando para lugares altos. O Espírito de Deus está falando esta noite com alguém. Deus, de janeiro do ano passado, tem alguém aqui que passou ou está passando por lugares baixos, e alguém apontou o dedo e diz: eu quero ver ela sair de lá. Alguém apontou a mão e diz: eu quero ver ele sair de lá. A tendência é só piorar. A tendência é alguém dizer: ela desviou de uma vez, ele desviou de uma vez, terminou o casamento de uma vez, abandonou o ministério de uma vez. Mas ninguém está entendendo que você foi para dentro daquele vale. Não foi por causa de obra de macumbaria, porque se fosse obra de macumbaria, talvez ela te mataria. Ninguém foi para dentro daquele vale. Ninguém está entendendo que você foi para dentro daquele vale, e você não foi por causa de ouro de inveja, porque talvez o ouro da inveja secaria os seus ossos. Ninguém foi para dentro daquele vale, ninguém está entendendo, ou você foi para lá por causa que alguém caluniou você. Não, é Deus que decidiu te colocar lá dentro daquele vale, e a mão de Deus que coloca dentro do vale é a mesma mão que também tira de lá, é a mesma mão que também tira de lá. Deus está dizendo: se é eu mesmo que te coloquei dentro do vale, é apenas uma fase, é apenas um momento. Aguenta firme, levanta a tua cabeça. Talvez você veio para essa vigília em uma experiência de recompor-se, porque você já não sente mais o que você sentia antes, você já não dá mais tanta credibilidade nas promessas que Deus te deu como você tinha antes. Então você saiu da tua casa e você disse: eu não vou lá hoje, amanhã podem preparar minha sepultura espiritual, porque talvez eu não ficarei de pé. Mas o Espírito de Deus te trouxe esta noite aqui para te dizer: te aguarde, porque depois desta vigília será um tempo de lugares altos para a sua vida. Depois desta vigília, Deus vai colocar alguém em lugares altos esta noite. Alguém está entendendo que Deus está falando nesta noite? Alguém está entendendo que Deus está falando nesta casa? É só uma fase. Agora escute o que eu estou dizendo esta noite. Quando é Deus que coloca dentro do vale, ninguém tira. Você pode fazer macumbaria de crente, você pode usar as pessoas fortes na igreja, pode usar quem você quiser para tentar te arrancar de lá, ninguém te tira. Agora, quando é Deus que também coloca no monte, eu quero ver o fofoqueiro tirar, eu quero ver o barulho tirar, eu quero ver o perseguidor tirar. A hora que Deus decide colocar em lugares altos, não tem olho gordo que tira, não tem palavra de maldição que tira. Pode fazer mandinga, pode tentar puxar o tapete, pode tentar pular para as costas. Você entendeu o tamanho da mão de Deus que você sabe? Enquanto ele te coloca em lugares altos, a mão está lá te guardando, a mão está lá te protegendo, a mão está lá te segurando. Deus está falando esta noite
ou a segunda evidência que Ezequiel vivenciou, até as águas profundas, é qual, pastor Tiago? É que havia, observe no 40, versículo de número 5, o profeta Ezequiel, ele contemplou um edifício grande, como um edifício de uma cidade. Quando ele olhou para a porta daquele edifício, ele contemplou um varão. Aquele varão tinha a aparência de um cobre. Aquele varão tinha 2 instrumentos na sua mão. O primeiro instrumento que aquele varão tinha na sua mão era um cordel de medir. O segundo instrumento que aquele varão tinha na sua mão era uma vara de medir. E quando o profeta Ezequiel continuou olhando, aquele varão deu uma volta pelo lado norte daquele edifício e ele começou a medir. Ele mede tudo pelo lado de fora do edifício. O profeta Ezequiel continua contemplando e o profeta vê que aquele mesmo varão com aparência de cobre entra dentro do templo e Ezequiel fica na porta. Quando o varão entra dentro do templo, ele começa a medir tudo dentro do templo. No capítulo de número 42, esse varão está medindo Deus da sapata do santuário até as extremidades do santuário. Ele mede a porta, ele mede a janela, ele mede os santos dos santos, ele mede as escadas. Cada milímetro é medido dentro do santuário. Tudo no santuário aquele varão começa a medir. E o profeta Ezequiel está vendo, o profeta Ezequiel está contemplando. E o que é que o profeta Ezequiel está querendo ensinar com nós? Vendo o varão medir, ou ensinar para nós, vendo o varão medir tudo dentro do templo. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é que Deus é absoluto, mas Ele também trabalha com medidas. Deus é absoluto, mas Ele trabalha com medidas. Que é isso, pastor Tiago? Sim, senhor. Tudo no templo foi medido, nada deixou de ser medido. Se você é curioso, pode ler na sua Bíblia. Tudo no templo foi medido, Deus do lado de fora até o lado de dentro. No templo tudo está sendo medido. Você está entendendo o que Deus está falando nesta vigília? Nada escapa da medida de Deus. Tudo aqui está sendo medido. Lembra que o varão tinha 2 instrumentos na sua mão? Ele tinha um cordel de medir e uma vara de medir. O cordel de medir mede na horizontal, a vara mede na vertical. O cordão de medir mede na horizontal, a vara mede na vertical. Tudo no templo é medido. O teu pensamento está sendo medido, a tua postura está sendo medida, a tua intenção está sendo medida, a sua entrega está sendo medida, o seu propósito está sendo medido, o teu olhar está sendo medido, o teu cantar está sendo medido, o teu glória está sendo medido. Tudo no templo é medido e nada passa despercebido. Observe essa verdade comigo. O varão mede na horizontal com cordel e ele mede na vertical com a vara de medir. Olhe bem, entenda essa realidade aqui esta noite. É necessário você compreender que tudo está sendo medido, ao nível de que a Bíblia Sagrada fala em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 2: não julgueis para que você não seja julgado, porque na medida em que você medir, você também será medido. Tudo no templo é medido. Na medida em que você é medido na horizontal, você também é medido na vertical. Como assim, pastor? A medida da horizontal tem que estar compatível com a medida da vertical. Você entra dentro desse ambiente e o problema todo é que quando você chega aqui, você esquece que quem deve dar a medida é os céus e não é você. Você entra nesse ambiente e você esquece que o varão tem o cordel de medir e ele mede na horizontal para ver se está condoado com a vertical. E é interessante que tem pessoas que vêm para dentro do templo e eles entram dentro do templo só para medir. Tem gente que entra no templo e ele mede tudo. Ele mede a cor do cabelo do irmão, ele mede o terno que o varão está usando, ele mede o nível de voz, ele mede a afinação da voz do cantor, a afinação da voz da cantora. Tem gente que entra dentro do templo, ele consegue medir os
estilo de sapato, de sandália que o fulano de tal está usando. Ele mede o nível do glória que o irmão está dando. Ele mede o nível do aleluia que o irmão está dando. O problema desse tipo de pessoa é que ele sai de dentro da sua casa, e ele já sai de dentro da sua casa dizendo: eu estou indo buscar a minha bênção. Ele já coloca Deus na parede lá da porta da tua casa. Eu vou naquela vigília e Deus tem que falar comigo. Eu vou naquela vigília e o profeta vai pôr a mão na minha cabeça e vai me revelar. Eu vou naquela vigília e ai do pregador se não pregar aquilo que eu não preciso, que eu preciso de ouvir. Mas na realidade, quando você chega aqui, você mediu todo mundo que esqueceu que o céu está te medindo. Você mediu todo mundo, mediu glória de alguém, mediu aleluia de alguém, mediu exegese de alguém, mas até agora você não abriu a tua boca para dar glória. Alguém roubou o ministério e você ficou durinho, igualzinho estátua. Alguém deu glória a Deus alto do teu lado e a tua boca ficou fechada. Alguém lacrimejou diante de você porque estava sentindo a presença de Deus e você não, até agora não derramou uma lágrima diante do Senhor. Aí você entra por aquela porta e você quer exigir uma banda que canta muito com unção. Você quer exigir uma mensagem poteótica a nível teológico que abala a tua alma, mas você nada que se quer entregar para Deus. Você exige que Deus te responde, você exige que Deus faz, mas nada você quer entregar, nada você quer dar. Não se esqueça que na medida que você mede, você está sendo medido. E se a sua medida não tiver compatível com a vertical, você não tem direito de exigir nada. Se a tua medida não tiver compatível com a vertical, você não tem direito de pedir nada. Se a tua medida não tiver compatível com a vertical, você não tem direito de falar nada. Deus está falando com alguém nesta noite aqui. Se você entrar dentro desta casa e você exigir alguma coisa de Deus, então você dá o melhor que você tem. Então você tem que dar o melhor glória, você tem que dar o melhor aleluia, você tem que levantar a melhor mão para cima e glorificar a Deus. Você tem que se entregar sem reserva, porque você está sendo medido esta noite. Na medida que você mede, Deus está te medindo. Então Deus está falando esta noite aqui, vai ser na intensidade do teu glória, na intensidade do teu aleluia, na intensidade da tua adoração, na intensidade da tua entrega. É que os céus vai medir que vai liberar para você. É que os céus vai medir que vai entregar para você. A tua língua dos espíritos está sendo medido. O teu glória está sendo medido. O teu aleluia está sendo medido. As tuas mãos levantadas estão sendo medido. O teu sapateado está sendo medido. As tuas lágrimas estão sendo medidas. Você tem alguma coisa na medida. Tem que estar compatível. Tem que estar compatível. A glória de lá. Então manda a glória daqui para lá. Então manda a adoração para lá. Acabou. Então manda o império para lá. Está sendo medido. Um minuto de glória a Deus, deixa eu ver quem tem. Deixa eu ver quem tem. Quem tem alguma coisa para oferecer, deixa eu ver. Quem tem alguma coisa para oferecer, então oferece agora. O que você tem para oferecer, oferece agora. Entrega tudo agora, diga para alguém do teu lado, entrega tudo que você tem, porque a corda de medir está passando. Ai, Deus do céu, a corda de medir está passando agora, e vai ser a intensidade da tua entrega. Receber alguma coisa de Deus. Aleluia, glória a Deus. O varão está medindo o templo e o profeta Ezequiel está contemplando. E o profeta Ezequiel está medindo no 40, verso 2. Ele mede no 41, verso 1, 2, 3 e 4. Ele mede até o 43. Mas quando chega no capítulo de número 43, o varão com a vara de medir e com um cordel na sua mão, ele para de medir. Que é isso, pastor? Ele está medindo tudo que se pode no templo até o capítulo de número 43. Mas quando chega no 43, ele parou de medir. Ele parou de medir por quê? Porque ele viu, ele contemplou aquilo que não
mais, é que o texto sagrado diz que quando eles olham para a banda do Oriente, a glória de Deus vem num voo rasante, e ela vem em direção ao templo. E quando a glória de Deus está descendo no templo, o Senhor bradou a sua voz e disse a Ezequiel que a voz dele era como a voz de muitas águas. Quando ele vem da banda do Oriente, a glória era tão grande, a glória era tão profunda, que clareou a terra. E ele entra com essa glória dentro do templo. Quando ele entra com essa glória dentro do templo, o varão recolhe a vara de medir, o varão recolhe o cordão de medir, e ele para de medir. O varão está entendendo: eu consigo medir tudo dentro do templo, mas tem uma coisa que não dá para medir. Ele para de medir, porque a glória de Deus não se mexe, a glória de Deus se aceita, a glória de Deus não se mexe, a glória de Deus se aceita. Ele parou de medir porque ele entendeu: eu posso medir a sapata do templo, eu posso medir as janelas do templo, eu posso medir os detalhes do santuário, eu posso medir o lado de fora, mas eu não posso medir a glória de Deus, porque a glória de Deus não tem medida. Eu vou repetir: a glória de Deus não tem medida. Hoje eu te passo o recado de Deus essa noite: de tudo no templo você pode medir, de tudo no templo você pode ter ousadia, você pode ter a audácia de medir, você pode medir o nível da mensagem, você pode medir o nível do louvor, você pode medir o nível do vestimento do teu irmão, você pode medir o nível do glória do irmão, você pode medir o que você quiser. Eu quero ver quem tem peito, eu quero ver quem tem coragem para medir a glória de Deus. Eu quero ver quem tem coragem de medir a glória. Quem mede a glória de Deus, porque a glória de Deus não tem medida, a glória de Deus não se mede, irmão, a glória de Deus se aceita. Então deixa eu te passar um livro da parte de Deus aqui essa noite. Quando você vê o teu companheiro de banco sapateando no mistério, não venha dar medida. Quando você vê alguém falando em línguas estranhas, não venha dar medida. Quando você vê alguém levantando as mãos para cima, não venha dar medida. Quando você vê alguém chorando na palavra de Deus, não venha dar medida. Quando você vê alguém entregando recado, não venha dar medida. Se você vê alguém plantando bananeira, não venha dar medida. Se você vê alguém que judia o Senhor no mistério, não venha dar medida. Se você vê alguém rodopiando na glória, não venha dar medida. Porque passou de ano, porque ele está entendendo. Eu posso medir outra coisa, mas eu quero ver medir a glória de Deus. Ninguém mede a glória de Deus. Ninguém mede a glória de Deus. Olha que glória de Deus. O profeta Ezequiel é mais crente do que todos nós juntos aqui. Quando ele viu a glória de Deus dentro do templo, a Bíblia Sagrada diz que ele não mediu, pastor. Ele não deu medida. Ele caiu de rosto em terra. E o varão de cobre, ou da valência de cobre, aproximou de Ezequiel. E quando ele aproximou de Ezequiel, Ezequiel disse: eu não resisti, porque foi a mesma glória que eu vi nas margens do rio Quebar. Aí o varão, peraí, segura aí por gentileza. Aí o varão falou assim para Ezequiel: Ezequiel, esse é o lugar que é onde a glória dele entra, é o lugar onde ele coloca o seu trono e habita com as plantas dos seus pés. Porque é que o profeta está falando para Ezequiel. O profeta está dizendo para Ezequiel que Deus só desce para assistir os nossos cultos quando a glória dele vem, quando a glória dele desce. É o trono que ele senta, quando a glória dele vem, é o trono que ele está. Ou seja, quando tem alguém dando glória, quando tem alguém falando em línguas, quando tem alguém chorando, quando tem alguém dando lugar, ele está dizendo: eu vi o que Ezequiel viu. Eu vi a glória dentro do templo. E se ele viu a glória do templo, ele está dizendo: Deus desceu e está assistindo o meu culto. A glória dele está aqui.
Diga aí, vai ficar dando medida ou você vai aceitar a glória? Porque quem dá medida está se acabando no banco. Quem vem para dar medida não sentiu nada. Mas quem está vendo a glória? Aleluia! Só quem está sentindo a glória por um minuto, vai. Só quem está vendo a glória. Só quem está vendo a glória por um minuto. Eu vou te convidar por um minuto e falar alguma coisa, vai? Fala alguma coisa, pessoal. Fala alguma coisa. Chame de paciente lá e chame de glória. Por ele glória nessa. Eu vou ser, aleluia. Aceita a glória de Deus. Eu morro comigo de bicho como Herodes morreu. Daniel, quando viu a glória, caiu sobre o rosto. Isaías, quando viu a glória, vai de mim, que sou homem de lábios impuros. E você está achando que é quem é? Você está pensando que tu é anjo? Está pensando que é querubim, que é serafim? Nós somos pó, nós somos miseráveis. Não dá para pedir a glória. A glória saiba, a glória saiba, a glória saiba. Eu me lembro uma vez que eu fui convidado para ministrar em uma igreja que era pentecostal, mas um pastor tradicional assumiu a igreja. Quando me ligaram, disseram: pastor, tem 7 anos que não tem batismo com o Espírito Santo, tem 7 anos que ninguém marcha no poder, tem 7 anos que ninguém fala línguas estranhas, tem 7 anos que ninguém interpreta. Pastor, tu tem coragem de vir? O meu pastor é brabo. Ele disse que esse negócio de falar em mistério é bagunça na igreja. Esse negócio de dar lugar é coisa boba na igreja. E ele não aceita, diz: paga minha passagem que eu vou. Eu tenho coragem, pode pagar que eu vou lá. Quando pagaram a minha passagem, eu cheguei na igreja. O Senhor falou comigo: pega Atos 2. Eu fui pregar Atos 2. Enquanto eu estou pregando sobre o dia do Pentecostes, eu me lembro bem que com 15 minutos de mensagem, ele escreveu um papelzinho e disse assim: sossega o seu pezinho, que eu já estou vendo que ele está querendo levantar. Aqui eu não aceito esse negócio. E ele disse: diminui o tom de voz também, porque não preciso de gritar. Ele escreveu assim no papel para mim. É aí que eu fiquei mais doido, porque quanto mais carinha feia faz para mim, mais eu prego. Pode deixar a mensagem, pode usar o braço, fazer pedir. É aí que eu prego mais gostoso ainda. E quando ele fez aquilo, eu acelerei no talo. E eu comecei a pregar rochado. Ele era brancão, o cabelo era amarelo, a bochecha dele começou a envermelhar. Ele começou a se posicionar do lado. Eu disse: Senhor, manda Miguel. Se ele der um passo, Miguel corta a cabeça dele. Se ele der um passo, Miguel para ele. Não é que ele parou no microfone, não, Senhor. Ele se acha o dono da igreja. Eu me lembro bem que teve uma hora que eu comecei a soltar umas rajadas de língua. Aí uma irmã lá no fundo da igreja começou a dar aquele gemido de crente que ora muito. Eu vi que do lado esquerdo tem uma outra irmã que começou a levantar as mãos e vibrar. Ele começou a fechar a cara e cruzou os braços para mim. E eu me lembro bem que ele gritou assim comigo: cala-te. Quando ele falou assim comigo: cala-te, Deus pegou uma menina, uma criança de 5 anos de idade. Ela saiu marchando no corredor da igreja. E ela marchava com tanta autoridade, ela carregava tanto o peso da glória, que quando ela aproximou do altar, o meu corpo ficou parado. Eu não conseguia fazer nada de tanta glória que ela carregava. Ela aproximou do pastor, apontou o dedo no nariz dele e disse: a igreja não é tua, é minha. A igreja não é tua, é minha. Há 7 anos que eu estou detendo a minha glória na porta da igreja. Tem 7 anos que a minha glória não entra aqui. Quem vai calar é tu. Você vai calar
de oração pegou fogo. Os visitantes começaram a sapatear no mistério. Os jovens começaram a fazer avião no meio da igreja. Eles choravam e gritavam. E os olhos do homem começaram a sair lágrimas. Naquele dia foram 113 batizados com o Espírito Santo. Deus deu dons espirituais para muita gente naquele dia. Eu me lembro bem que foram 40 minutos só de poder na igreja, 40 minutos só de glória. Aí eu me lembro bem que a mesma menina voltou marchando no poder. E quando ela veio marchando no poder, ela apontou o dedo para ele e disse: agora fala. Eu pensei que quando ele fosse falar, ele iria me xingar todo, ia tomar o microfone da minha mão. Mas quando ele abriu a boca para falar, saiu logo umas 10 rajadas de língua estranha. Ele estava de fora. Sabe por quê? Ou você aceita a glória, ou você morre de uma vez. Ou você aceita a glória, ou você fica paralisado de uma vez. Se você é incolegial, aqui não é teu lugar. Se você é tradicional, aqui não é teu lugar. E Júlia, no lugar de quem aceita a glória. E a seleção dos dias do sacrifício voltar. Mas você vai perceber comigo que do 37 até o 47 se passaram 10 capítulos. E observe que no 47 o profeta Ezequiel disse assim: e depois disso, depois de quê? Depois dele ver a glória entrar dentro do templo, depois dele ver a restauração do templo, depois dele ver a seleção dos dias para o sacrifício, ele disse: e depois disto, o que é que ele viu? Ele disse: eu vi que o varão me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas por debaixo dos umbrais da porta da casa. E quando essas águas entraram dentro do templo, eu contemplei o varão de novo. E o varão agora mediu 1000 côvados e me fez passar águas que me davam os artelhos. O varão mediu
estavam nos joelhos, e ele mediu mais 1000 águas que estavam na cintura, ele mediu mais 1000 águas que estavam nos lombos, ele mediu mais 1000 águas que agora já não podiam se passar, porque eram águas profundas, águas profundas. Olha aqui para mim, segura aí, irmão, segura aí, porque eu vou falar pelo menos mais uns 10 minutos, eu estou empolgado. Segura aí que pelo menos 10 minutos eu tenho que pregar aqui. Observe bem que agora o profeta Ezequiel não está do lado de fora do templo, ele está dentro do templo sendo convidado para poder sair das margens e ir com o varão até as águas profundas. É interessante entender que águas são essas. É interessante saber quais são estas águas. Estas águas estão caracterizadas em pelo menos 3 sentidos. Estas águas estão caracterizadas em pelo menos 3 sentidos. O primeiro sentido é literal, e no sentido literal, essas águas que Ezequiel contemplou são as águas que correm do trono de Deus e também do Cordeiro. Estas águas são as águas que no período milenar, no reinado de Jesus Cristo, elas vão descer até o Mar Morto. O Mar Morto é composto de sal, o Mar Morto é composto de chumbo, o Mar Morto é composto de zinco, e é por isso que nada sobrevive nele. Essas águas vão entrar dentro deste mar e vai purificar esse mar, e esse mar vai produzir peixes abundantes. Observe bem que o segundo sentido destas águas é no sentido simbólico. No sentido simbólico, estas águas apontam para a pessoa do Espírito Santo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 7, versículo de número 37 ao 38. E no último dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão de dentro de si. Aí ele disse no verso 38, e dizia isso para aqueles que iriam receber o Espírito Santo. Ele está dizendo que o Espírito Santo seria como um rio de águas vivas, saltando de dentro para fora, para aqueles que creem nele. No sentido terceiro, é um sentido alegórico. No sentido alegórico, estas águas apontam etapas de crescimentos, subidas de níveis espirituais. É agora que eu quero começar a minha mensagem. Sabe por quê? É porque é aqui que Deus fala gostoso conosco. Com toda humildade eu serei breve, mas eu gostaria de falar aqui rapidamente 7 verdades que nós aprendemos com o profeta Ezequiel, que nós aprendemos com o varão, melhor dizendo, com a vara de medir, na pessoa de Ezequiel, até as águas profundas. 7 verdades que aprendemos com o varão, com a vara de medir, na pessoa de Ezequiel, até as águas profundas. E a primeira verdade que nós aprendemos aqui é com o pastor Tiago. A primeira verdade que o profeta ensina para nós é que águas profundas não é para quem vem, águas profundas é para quem passa. Pega isso aqui: águas profundas não é para quem vem, águas profundas é para quem passa. Me explica, pastor, te explico. E ele mediu 1000, ele mede 1000, mas ele pega na minha mão e me fez passar, e mediu 1000 côvados e me fez passar. Ou seja, Ezequiel estava nas margens, mas aí o varão olhou para ele e disse: Ezequiel, estas águas não é para quem vem, estas águas é para quem passa. Ezequiel teve que passar. Você está entendendo o que Deus está falando? Então eu vou dizer uma coisa para você nesta noite aqui. Existem pessoas que na caminhada, o que é que elas fazem, pastor? Elas até vêm, mas elas nunca passou. Tem gente que vem no culto de ensinamento, mas ele nunca passou, ele ainda tem águas rasas. Tem gente que vem nos cultos de ensaio, mas continua nas margens em águas rasas. Tem gente que vem nos cultos de campanha, mas continua nas águas rasas. Tem gente que até vem nas vigílias, mas continua nas águas rasas, continua nas margens do rio. Tem pessoas
que participam até de festas da igreja, tira até foto nas festas da igreja, mas ele ainda está com as abas rasas e ele não passou. Pastor, como é que a característica dessas pessoas? É simples, eu vou te dizer. Ele vive uma vida tão rasa, ele continua tanto no raso. Observe a vida dele, é 6 meses crente e 2 anos desviado. Esse tipo de pessoa, ele é tão fraco, tão ruim, porque vive nas margens, que ninguém pode chamar a atenção dele. Se o pastor chamar ele do gabinete e falar: irmão, o teu comportamento não condiz com o costume e nem com os ensinamentos da Bíblia. Pastor, pega leve, porque eu tenho advogado. Pega leve, porque senão eu vou falar que o senhor está tentando me agredir com palavra. Esse tipo de pessoa é tão ruim que se alguém olhar para ele de olho torto, ele já está chegando perto do pastor. Eu estou entregando a minha credencial, porque fulano olhou para mim de olho torto. Beltrano disse que a minha voz não é bonita. Fulano de tal disse que meu cabelo não estava bom. Existem pessoas que vivem uma vida tão rasa, mas numa vida tão rasa, que esse tipo de pessoa na igreja, ele só vem nos eventos da igreja para poder sair na foto. Ele só vem nos trabalhos para poder falar que foi, mas não tem nenhum tipo de profundidade com Deus, não tem nenhum tipo de aproximação com Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Esse tipo de pessoa, ele não se mistura, ele está nas margens. Esse tipo de pessoa, ele entra e continua seco, ele não se molha, ele continua no raso. Deus está falando com alguém nesta noite aqui. Eu não te chamei para águas rasas, eu te convido para águas profundas. Deus está falando na casa aqui hoje. Deus não te chamou para uma vida rasa, Deus te chamou para águas profundas. Ah, pastor, vai molhar o terno, depois seca. Ah, mas a prancha vai voar, depois você faz outra. Vai quebrar os tamanhos, vai você compra outro depois. Mas vem para as águas profundas, vem para as águas profundas. Diga para alguém, glória vai diminuir. Diga para alguém, diga glória, agora vai diminuir. Diga, mas o negão vai acelerar. É assim que eu gosto. Quando glória diminui é que eu gosto. Observe bem comigo a segunda verdade que nós aprendemos com o profeta Ezequiel aqui. Com um varão com a vara de medir na pessoa de Ezequiel até as águas profundas, é que ninguém chega em águas profundas sem respeitar as medidas estabelecidas pelo varão. Ninguém chega em águas profundas sem respeitar as medidas estabelecidas pelo varão com a vara de medir. O varão está dizendo a Ezequiel: quer chegar nas águas profundas, tem uma medida. Aqui eu marquei, aqui eu medi. Para você chegar em águas profundas, você tem que respeitar, Ezequiel, as medidas estabelecidas. Está entendendo o que Deus está falando esta noite? Quer chegar em águas profundas? Quer, crente? Então respeita as medidas. Tem gente que diz que está em águas profundas, mas não respeita pai, não respeita mãe, não respeita o esposo, não respeita a esposa, não respeita nem seu pastor, e diz que está nadando de braçada nas medidas que o Senhor mediu. Não, Senhor, o Senhor está dizendo: quer chegar em águas profundas, tem que respeitar as medidas estabelecidas. Essa minha geração é uma geração que bate no peito, só porque sapateia, acha que está em medidas profundas. Só porque profetiza, acha que está respeitando as medidas. Eu vou dizer uma coisa aqui: às vezes a minha postura aqui dentro parece mostrar que eu estou respeitando as medidas, porque aqui dentro eu pulo, aqui dentro eu profetizo, aqui dentro eu rodo, aqui dentro eu planto bananeira. Mas quando eu saio daqui, o meu celular toca, ele tem música mundana e música evangélica. Quando eu saio daqui, o guarda-roupa tem dois guarda-roupa, um de crente e um de mundano. Aqui dentro é a paz do Senhor, aqui dentro como vai varoa, aqui dentro como vai varão, mas lá
gíria come solto na boca. Aqui dentro a roupa é adequada, mas lá fora não tem adequação nenhuma. Deus está falando esta noite. Aqui dentro está tendo visão. Estou tendo visão, estou vendo anjo, estou vendo fogo, eu estou vendo bola de fogo, eu estou vendo tudo, mas não consegue tirar o olho da pornografia, não consegue abandonar os videozinhos de madrugada. Pode fazer carinha feia que eu estou mostrando. Não respeita as medidas estabelecidas. Esta minha geração, ela está pensando que para chegar em águas profundas é surfando nesta onda gospel. Não é. Águas profundas não é para quem vem surfando. Águas profundas é quem vem no sacrifício. Águas profundas é para quem vem lá dentro. É para quem vem no sacrifício. Deus está falando esta noite. Você quer chegar em águas profundas? Abandona a prancha. Vem na nadada mesmo. Vem no sacrifício mesmo. Para chegar em águas profundas. Você vai ver comigo que a terceira verdade que nós aprendemos aqui, comparando com a vara de medir, na pessoa de Ezequiel, até as águas profundas, é que também, para chegar em águas profundas, não se respeita apenas as medidas. As medidas é uma coisa, agora também tem que se respeitar as etapas estabelecidas. O que é isso, pastor Tiago? Lembra? As medidas é 1000 côvados. As medidas estão na vara. Mas e as etapas, pastor? As etapas é de uma medida para outra. Observe bem que o Ezequiel disse no texto: e ele mediu 1000 côvados e me fez passar. Ezequiel passou só os 1000. Ezequiel não passou 1200. Ezequiel não passou 1500. Ezequiel não passou 1300. Ezequiel passou 1000 e esperou ele medir os outros 1000 para depois ele passar. Ezequiel está dizendo: vou respeitar, aleluia, as etapas estabelecidas, porque quem muda de etapas sem ter bagagem vai se afogar em águas profundas. Eu estou sentindo Deus falando conosco aqui hoje. Fica tranquilo, porque o que corta aí, corta aqui também. Deus está falando esta noite, ô Vaz, controla a ansiedade. Ah não, pastor, é porque eu vou ser sincero, eu prego mais que ele. Olha aí, Deus. Eu domino bem a oratória. Solta o microfone na minha mão, tu vai ver se me vira bem de cabeça para baixo. Não, pastor, mas é porque quando eu canto afinadíssimo. Não me coloca para reger, que você vai ver que eu rejo melhor que ela. Não, pastor, as minhas visões são mais profundas do que a dela. São mais profundas do que a dela. Você pode até pregar mais do que ele. Você pode até cantar mais do que ele. Você pode até dirigir um culto mais do que ele. Mas respeita ele, sabe por quê? Porque você está na primeira etapa. Deus já mediu 2000 para ele. Aí eu estou sentindo Deus falando essa noite. Você pode até se achar melhor, mas você está em 1000. Deus já mediu 2000 para ele. Deus já mediu 2000 para ela. Deus está dizendo: enquanto você está em 1000, você está no processo de bagagem, está no processo de ganhar preço. Eu já medi 2000 para ela, eu já medi 2000 para ele. É porque enquanto ele estava no 1000, ele estava buscando experiência, ele estava engordando a bagagem. Então quando ele chegar nos 2000, ele não vai afogar em águas profundas. Você está entendendo o que Deus está falando esta noite? Tem gente que prega muito, mas está se afogando no próprio ministério, porque está pulando de etapa sem varão medir. Tem gente que canta muito, mas está se afogando porque está pulando de etapa, porque está passando sem varão medir. Deus está falando: fica na medida que ele mediu, porque na hora certa ele vai te fazer passar. Eu vou melhorar o negócio. Se Deus mediu diácono,
é diácono. Deus. Se Deus mediu presbítero, é presbítero. Se Deus mediu evangelista, é evangelista. Se Deus mediu missionário, é missionário. Só muda de etapa se o varão medir mais 1000. Porque tem gente que é diácono e está querendo ser pastor presidente. Tem gente que é presbítero e quer ser evangelista. É verdade. Chegou agora, chegou ontem e já está querendo ser. É por isso que está cheio de gente se afogando. Você está entendendo? Se Deus mediu pastor presidente, é pastor presidente. Não tenta pular etapa. E você fica perguntando por que o meu ministério não anda. Você fica perguntando por que é que não vai. É porque Deus está dizendo, você está entendendo, tu está afogando o seu chamado. Tu está afogando o teu ministério. Aguarda. Espera. Eu já me atrevi a lamber os bens e falar, se eu tivesse ali. Aí Deus tomou um profeta, apontou o dedo na minha cara e disse, ai se você tivesse, mas não é o teu tempo, é o dele. Não é o teu tempo, é o dela. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando você aguarda o tempo estabelecido pelas medidas do varão, você não precisa pagar para pegar em congresso nenhum. Você não precisa ficar mandando WhatsApp, perturbando todo mundo o tempo todo. Me coloca lá, vaso. Coloca lá, vaso. Você não precisa de padrinho. Quando é Deus, quando você respeita, escute aqui. Quando você respeita as medidas estabelecidas, não tem como o teu ministério afogar. Não tem como dar errado, porque toda pessoa que conhece de respeito a etapas e medidas estabelecidas, ela nunca vai se atrever a passar sem a ordem dele. Nunca vai. Por que não está errado, pastor? É porque quando você muda de etapa, não é pela sua própria vontade, não é pelo seu próprio querer. Me explica, pastor, eu te explico. Você viu Ezequiel passando pela segunda etapa pela sua própria vontade? O texto não diz, e ele mediu 1000, e Ezequiel saiu andando e entrou nos 1000. Ezequiel diz, e ele mediu 1000 e me fez. Sabe o que ele está dizendo? Pode vir, porque eu garanto. Venha que eu garanto, Ezequiel. Amada é fácil. Venha, Deus está falando, aguarda só um pouco, querida. Aguarda só um pouquinho, não te apresse. Eu sei que o coração queima, a ansiedade vem, mas Deus está dizendo, fica quietinho. Porque se é o homem que te faz passar, ele vai te cobrar a posição que ele te colocou. Mas se é Deus que te coloca lá, aguarda. Esse ano de 2022, o Espírito da revelação bíblica está falando aqui hoje. Deus vai fazer muita gente passar. Tem mudança de etapas. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? Lamaracando, Lamanjúria. Se prepara para a elevação do teu ministério. As agendas vão dobrar. A unção vai multiplicar. Porque não é o homem, é Deus que vai fazer. Queridos, eu posso falar isso aqui sem medo. Acredita nessa pregação que eu estou falando aqui hoje para você. Eu me lembro bem que quando eu encerrei uma carreira militar para pregar, acreditando nas promessas do meu pai e da minha mãe, que dizia, tu nasceu exclusivamente para a minha obra. Quando eu abandonei a carreira militar, eu falei, Senhor, eu não conheço ninguém. Senhor, ninguém é meu padrinho. Eu não tenho amigo famoso, não conheço pregador famoso. O meu pai não é pastor famoso. Como que vai ser esse negócio? Eu me lembro bem que o profeta disse, fica no olho até Deus te chamar, porque quem vai fazer é Ele. A minha primeira agenda fora do estado não foi
50 dias. Ele ligou para mim. Quando ele me ligou, ele disse: você é pregador? Eu disse: pela misericórdia de Deus, eu sou pregador dos becos, atalhos e valados. Nunca saí nem do meu bairro, nem da minha igreja, mas eu prego. Ele disse: pois é. Eu falei com ele assim: quem é que passou o seu contato para mim? Ele era lá de Goiás. Eu disse: quem passou meu contato para o senhor? Ele disse: olha, tu é pregador? Eu disse: eu prego pela misericórdia. Ele disse: eu quero te trazer o senhor aqui num congresso para pregar na minha igreja. E eu perguntei para ele de novo: quem é que me indicou para o senhor? Porque eu nunca preguei fora do estado, não prego em algumas cidades da minha cidade. Aí ele falou para mim assim: olha, o negócio é o seguinte, eu deitei na cama e eu sonhei com o número desse telefone, e Deus falou comigo: liga e traz, liga para ele e traz, porque daí é um pregador do meu evangelho. Eu não precisei de fazer loucura, eu não precisei de correr atrás de ninguém. Foi o próprio Deus que orou e disse: eu vou te fazer passar de etapa. É só esperar, é só aguardar. Aguarda o tempo de Deus, e Deus vai te fazer mudar de etapas. Esse é que é. Passou, mudou de etapa. Ele mediu e Ezequiel passou. Mediu mais 1000, Ezequiel passou. E Ezequiel foi passando, até chegar em águas profundas. Repita assim comigo: até chegar em águas profundas. Agora olha isso aqui para mim, por gentileza. Ezequiel chegou. Repita assim comigo: Ezequiel chegou até a metade das águas profundas, mas ele não atravessou. O texto dá para nós a ideia, quando você faz uma perícope do texto, o texto dá uma ideia para nós, que Ezequiel não sabia nadar. Ele disse: as águas deu nos lombos, e eram águas que só poderiam atravessar a nada. Você imagina se Ezequiel tivesse mergulhado naquelas águas e atravessado? A profundidade que seria a mensagem. Eu estaria falando das profundidades, das verdades daquela água profunda. Mas o texto diz que Ezequiel não atravessou. O varão pegou Ezequiel e fez ele voltar por detrás da casa e colocou ele de novo nas margens. E ele contemplou lá das margens as belezas e as grandezas da profundidade do rio lá do outro lado. Agora olha isso aqui, por gentileza. Por que é que Ezequiel não atravessou? Porque o texto dá a ideia que ele não sabia nadar. Só que o varão está dizendo para ele: se arrisca, vem. Observe comigo no texto que do momento em que ele está nas margens do rio, que ele é convidado pelo varão para passar 1000 côvados, o varão está com ele. Quando passa mais 1000, que as águas estão nos joelhos, o varão está com ele, porque o texto está dizendo: ele me fez passar. Mediu mais 1000, veio na cintura, o varão está com ele. Quando chega nos lombos, o varão já não está mais com ele, porque são águas profundas que já não dá para passar. O varão já não está mais ali puxando ele. O que é que o texto está dizendo para nós? Das margens até no meio é Deus com Ezequiel. Do meio para lá é Deus dizendo: agora é você comigo, Ezequiel. Aleluia. Entendeu não? O texto está dizendo que das margens até o meio é Deus com Ezequiel em cada etapa. Vamos usar uma linguagem pedagógica. Águas nos artérios, Ezequiel é criança, Deus está ensinando ele a andar. Águas no joelho, ele é adolescente. Águas na cintura, ele é jovem. Águas no lombo, ele já é maduro. Ele está dizendo: até as águas no lombo, Ezequiel, eu segurei na tua mão. Eu fui te dando experiência. Eu fui te capacitando. Eu fui te mostrando. Eu andei com você. É eu com você.
Daqui para frente, Ezequiel, não sou mais eu que te dou experiência. Daqui para frente é você que busca. Estou sentindo Deus aqui nessa hora. Você está entendendo o que Deus está falando? Todo mundo que é crente de verdade já passou por isso. Lembra do primeiro amor? Lembra? Você lembra do batismo com o Espírito Santo? Tu saía fogo até pelo olho. Se um vento passasse perto de você, você voltava no mistério. Você sentia Deus, irmão, até na sobrancelha dos outros. Você sentiu Deus o tempo todo. O tempo foi passando, tu foi aprendendo Bíblia, aprendendo a orar, fez um cursinho ali, um cursinho aqui, começou a frequentar a vigília. Parecia que o negócio, a intensidade ia aumentar, não é? O tempo foi passando e tu foi crescendo. Porque enquanto tu era menino, Deus estava o tempo todo contigo, te mostrando, te ensinando. Porque quando Ele nos dá a experiência, é tudo mais fácil. Tu dorme, Ele te dá sono. Tu acorda, Ele te dá visão. Tu anda, tu sente os passos dele andando com você. Mas chega uma etapa na nossa vida que Ele está dizendo: tu já virou macaco velho. Vai buscar. Vai pro clamor. E é nesse momento que é complicado. Porque você sobe no altar para pregar, todo mundo sente que você não sente. Meu Deus! Tu canta com essa voz bonita, igual esse Arão cantou, que não sei de onde tira tanta garganta assim. Todo mundo sente, você não sente. Nem sempre porque tem pecado. É porque Deus está dizendo. Tu está usando o que tu aprendeu. Meu Deus! Mas está faltando você se arriscar por mim. Olha aí, Deus! Tu foi até onde tu aprendeu. Porque até onde tu aprendeu foi eu que ensinei. Agora está na hora de você vir atrás de mim, aprender de mim. Pastor, a água é profunda e ele vai afogar. Quem está fazendo ela atravessar? Quem está convidando ele? É Deus. Deus está dizendo: Ezequiel, eu quero ver o que você está disposto a fazer por mim. É isso, Deus? Quando Deus deixa ele lá no meio, Deus está dizendo: eu quero saber o que você está disposto a fazer por mim. Se tu tem coragem, arrisca e vem. Não pensa, vem. Você está entendendo o que Deus está falando? Não interessa o que vão falar. Vão te chamar de doido, de maluco. Vão dizer que você vai morrer afogado. Mas se é Deus que está te chamando do outro lado, vai. Fica tranquilo. Porque só sabe falar de pérolas quem conhece a profundidade. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? Então deixa eu te passar um recado esta noite aqui. Você não pode perder uma noite de sono como essa para vir numa vigília como essa, dos crentes da Pentecostal até no tutano, e você ficar nas margens ou ir até no meio. Uma vigília como essa é uma vigília de você se arriscar. Cada um decide como vai voltar para casa. Tu pode voltar para casa como um telespectador, como Ezequiel fez. Porque uma coisa é você vivenciar, outra coisa é você ser telespectador. Ezequiel foi convidado para vivenciar, mas como ele não quis entrar nas águas profundas, o varão pegou ele e colocou ele lá na porta do templo, porque está no texto. Pôs ele na porta do templo e ele contemplou as águas que purificavam aonde ela passava. Aonde as águas passavam, árvores cresciam e davam frutos frondosos, está no texto. Ele ficou lá na porta, ele está participando daquele momento todo, mas como ele não teve coragem de se arriscar, ele ficou como um telespectador. Como é que vai ser? Tu vai ficar nas águas rasas, ou tu vai chegar no meio e vai arriscar? Eu decidi me arriscar, porque daqui a pouco eu pego o carro e viajo 400 quilômetros. Então eu vou vir aqui para perder meu tempo. No raso é que eu não vou ficar. Se veio ainda de cabeça. Se veio se entrega. Alguém falou comigo assim: tu é doido, cara, tu vai andar 400 quilômetros da empregada de vigília. Eu falei: mas você não vai entender nada, porque é crente de águas rasas nunca vai entender isso. Se você vem para se entregar. A entrega tem que ser total. O som está te dando um colo, está dando uma surra, mas tu vai bater
No início da vigília todo mundo é corajoso, varão. No início da vigília todo mundo é corajoso. É marcha com o varão, é manto daqui, é mensagem poderosa dali. É você passando pelas etapas. O problema é quando chega no meio. 3 horinhas da manhã. O soninho está dizendo, vou te fazer voltar. Vou te fazer voltar para as mãos. Tu vai dormir, tu vai babar, tu vai querer ir embora. Tu vai ficar desligado no banco, hein? Aí o varão está dizendo, meu filho, no início eu peguei na tua mente, tu está no meio. Eu quero ver agora se tu vai mergulhar ou se tu vai ficar na sua força. Coloca sobre os seus pés. Você parou para entender? Eu entendo o que você está passando, meu irmão. Não é fácil vigília. 17 anos frequentando vigília. Deus. Pregando é uma coisa, sentando para ouvir é outra. Então muitos pregadores gozem a gente porque ouvir aqueles carros de gasolina, a álcool, né? Pega devagar, lentamente. Só que eu nunca entrei no vigília e babei no banco. Deu dos meus 15 anos de idade, eu tenho 36 anos de idade. Eu não me lembro de uma vigília que eu pisquei no banco. Olha aí, Deus. Porque todos os dias que eu pisava nela, eu dizia, um dia eu vou pregar naquele altar. Glória a Deus, E aleluia. para mim pregar naquele altar, eu tenho que respeitar o som que está no pregador. E todas as vigílias que eu participei, eu preguei todas nelas. Olha aqui para mim, por gentileza. Você não pode colocar a culpa no pastor, nos cantor, no pregador. Você não pode falar que foi mal organizado o trabalho, que ninguém dirigiu com unção, que os pregadores não pregaram com graça. Todos os pregadores aqui ó, que deram um tiro curto, um beijinho na flor. Olha com o pastor aqui, ó. Os homens veio com a espada afiada, irmão. É difícil dar pra gente que prega. Você está entendendo? Você que decide como você vai embora. Você pode sair daqui agora e dormir e amanhã falar, foi forte o mistério lá. Eu vi o fulano deu lugar. Beltrano deu lugar. E você? Eu fiquei lá nas margens. Só olhando. Você está entendendo? Quem fica nas margens não tem direito à presença. Glória a Deus. A mão, ó, vem comigo. Quer sentir a presença? Aleluia. Vem para as etapas. Glória a Deus. Vem para as águas profundas. E Deus vai honrar a sua vida, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você acredita nisso? Glória a Deus. Eu creio nessa palavra. Aleluia. Pegue na mão de alguém que está do teu lado agora. Fecha esse corredor. Diga para ele, há um som de Deus em minha vida. E o Senhor me mandou te segurar na mão. Só para te dizer que nós vamos chegar do outro lado juntos. Ninguém vai ficar para trás. Você está entendendo? Ninguém vai ficar para trás. A hora que o som vem é a hora de arriscar. A hora que a boca trava que é a hora de arriscar. A hora que o outro está ardendo que é a hora de arriscar. Aleluia. A hora que você está pensando na cama que é a hora de arriscar. É nessa hora que Deus está dizendo o que você está disposto a fazer por mim. Porque vigília é sacrifício. Vigília é sacrifício. Feche os teus olhos agora. Glória a Deus. Eu vou fazer uma breve oração. Glória a Deus. E se é verdade essa mensagem que eu preguei aqui agora, eu vou pedir ao Senhor para liberar essas águas da Mandela e Chori de Calacel lá sobre nós aqui esta noite. E tem crente aqui na posição de Ezequiel. Tu vai sentir essas águas te tocar esta noite. É Deus dizendo, chegou
Um novo tempo para o teu ministério. Chegou um novo tempo para a tua vida. Deus está dizendo que uma nova etapa começa em 2022. Amém. Chegou um novo tempo para a tua vida espiritual, ministerial, sentimental, social. Deus está dizendo: estas águas vão começar a subir nos seus artérios. E quando você sentir estas águas tocando os seus artérios, você vai ouvir a voz do varão te convidando: venha para mim. Estas águas vão tocar nos teus joelhos e tu vai sentir o varão dizendo: vem para mais 1000. Estas águas vão tocar tua cintura e você vai sentir o varão te convidando: venha para mais 1000. Porque na medida que você vier firme, o varão dizendo: eu estou contigo, eu estou te dando experiência. Mas quando chegar no meio, é hora de você arriscar, é hora da entrega. Quem crê? Levante a mão desse vaso aí, a boca. Diga assim para ele: se você for mentir a glória de Deus, pode levar minha mão. Se você vai aceitar a glória de Deus, segure firme. Só solta o som depois que eu terminar de orar. Mandai que o Ike Flame desceu. Levante a mão desse vaso aí. Então se prepara, porque o varão está com a vara de medir aqui agora. Oh Deus, eu preguei a tua palavra esta noite. Eu preguei Bíblia, somente Bíblia. E os seus filhos estão aqui até agora ouvindo a tua palavra. Aonde houver um profeta, não profetiza. Aonde houver um varão, aonde houver uma varona que começou essa mensagem, eu te peço
tiro do trono, exalto o milhão. Quem eu chamo, se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Mais calma para Jesus aí, mais calma. Oh, glória a Deus, aleluia. Bate mais calma para Ele, bate. Enquanto tu bater mais calma, mais mistério vai descer neste lugar. Oh, maravilha de Deus, que maravilha de Deus, que palavra profética, que palavra abençoada. Aleluia. Oh, glória. Fica de pé, vamos entrar na marcha do varão, irmão. Depois dessa palavra abençoada, direcionada do trono, você não vai ficar na beirada, você vai passar o quê? Você vai passar o quê? Então fica de pé nesta noite. Aleluia. Oh, glória. Só aleluia. Oh, o faraó se levantou. Aleluia. Ele veio te afrontar.